Olá e seja bem-vindo! É proprietário de uma fábrica de batas, camisolas e brindes publicitários na cidade das Acácias Rubras. Entrou para o mundo dos negócios como mototaxista em Benguela e já trabalhou como vendedor ambulante em Luanda. Ele chama-se Evaristo Tombossi e é o vencedor desta edição do nosso programa. Filho de pais professores, Evaristo Tombossi foi conduzido pela influência familiar e seguiu o mesmo caminho. Com curso médio de eletrónica, começou a dar aulas, mas o seu sonho sempre foi criar uma empresa. À medida que fomos estudando, fomos fazendo mototáxi. Depois, quando a mototáxi não deu, fomos a Luanda buscar novas formas de sustento, abandonando assim a escola. E então chegamos a ponto de vender nas ruas. Em Luanda já não dava para vender, vendemos por cá, o chamado zungueiro, em Benguela, na Bahia, e enfim, fomos assim criando algum fundo. Com os valores monetários que conseguiu da atividade como mototaxista e da venda ambulante de tapetes, era o momento de partir para a ação. Mesmo sem saber o que isso significava, Tombossi fez um estudo de mercado. Vimos que havia eventos que realizavam e não havia elementos como a t-shirt, por exemplo, um panfleto, por exemplo, uma lona, por exemplo. Então era um vazio no mercado que precisávamos, vimos que era possível preencher. Mas o começo é sempre difícil e requer coragem. E foi nessa pequena casa no bairro Tocota, arredores da cidade de Benguela, onde tudo começou. Na altura ainda não eram essas paredes, eram paredes feitas de adobe. E na altura era essa a sala que seria a sala de visita, de jantar, e que eu transformei-la numa produção, numa área produtiva, numa oficina na altura. De tal maneira que aqui eu trabalhava, fazia barulho com clientes até meia-noite, e o gerador, tinha um gerador, na altura chamávamos de Wandi Tombi, e estava aqui nesse canto e trabalhava até a madrugada, pronto, incomodando os vizinhos, e vizinhos também já conformados que é alguém que quer trabalhar, e a presença de clientes que frequentavam a área, então justificava o trabalho que eu fazia. Então eles estavam conformados e que não se chateavam mais, já não se chatearam com o barulho do gerador. E assim foi aqui a área produtiva, e aqui do outro lado que aí a família, então, a dormir, eu a trabalhar do outro lado, a família aqui a tentar descansar, mas é um descansar que não era dos mais adequados, mas era aquele processo de querer mesmo iniciar e ter metas por alcançar, né? Sabendo que seria uma fase, caso o negócio resultasse e o dinheiro continuasse a vir, então era na verdade uma fase transitória, e que a mulher e a família já estavam conscientes que depois haveria algumas condições para poder separar o trabalho do habitat, né, da família. Aquilo era um quarto, e o quarto só tinha um computador, formatizava uns trabalhos dos amigos, dos colegas, uns andavam a sair do Lubito para Benguela. Aquilo, os trabalhos, ele começava sempre às 20, às 15, eu 18 horas preparava para ir à escola. Quando venho da escola, encontro sempre a trabalhar. Eu sempre dormia lá 0 hora, a dormir lá fora, a esperar dos clientes até quando largarem. No início tudo era feito de maneira artesanal.
As camisolas, por exemplo, eram timbradas com ferro de engomar, o que dava uma fraca qualidade ao produto. Preocupado em prestar um bom serviço, Tombossi continua a trabalhar e conseguiu métodos e equipamentos para melhorar a produção. Hoje, a empresa Tombossi Limitada tem uma fábrica com capacidade para a produção de 1.800 batas por mês e 1.500 camisolas por dia. Hoje, a empresa está com um pacote direcionado à publicidade. Hoje, a empresa tem uma área de estamparia. Digo estamparia, área de produção de estamparia, porque estampa é tanto aquele material tradicionalmente feito em papel, como com a estamparia em termos de tinta. Nós imprimimos com tinta, uma tinta específica de plastisol, em vestuário de toda índole. Já trabalho há 7 anos com ele, então na era, eu acho que 2007, 2008, só tínhamos um computador e fazíamos impressões de livros. Então, continuamos a evoluir, só em 2009 que conseguimos ter o carrossel que nos apresenta. Antes ainda, em 2008, conseguimos uma prensa de t-shirts e uma prensa de boné. Assim começamos com o nosso trabalho de timbragem de vestuários. Então, hoje nos apresenta aqui uma empresa já um pouco crescida, porque eu digo que vamos crescer ainda mais com o trabalho que nós apresentamos aqui. É exemplo de um jovem ou de uma pessoa muito batalhadora e uma pessoa muito inspiradora, muito trabalhadora, e que qualquer jovem que quisesse seguir o seu exemplo, se dedicasse mais e que quisesse seguir o seu caminho, bebesse um bocadinho mais das experiências dele. Que não é fácil nos dias de hoje, de zungueiro, de motoqueiro para um empresário como ele, mas é preciso batalhar e ter fé que tudo é possível. Mas na vida empresarial nem tudo é um mar de rosas. O momento em que eu queria desistir é quando eu perdi um maior e potencial cliente que me garantia salário dos trabalhadores e muito mais. Pronto, o mercado como regula por si, de certeza veio um outro concorrente fora de Benguela e propôs preços muito mais competitivos que os meus. E o meu cliente não me avisou se podia, na altura, também renegociar os contratos. E que exatamente foi numa altura em que o algodão baixou de preço e que eu tinha tudo também para baixar os meus preços. Na altura já tinha dado conta que o cliente foi para outro fornecedor e eu fiquei sem aquela garantia de então dar sustento à empresa e principalmente o salário dos trabalhadores. Os irmãos afirmam que desde tenra idade Tombossi se mostrou firme nas suas convicções, inteligente e aberto a novas ideias. Ele desde pequeno foi um rapaz atencioso e só para dizer que durante o seu currículo em estudos ele nunca reprovou. Ele nunca reprovou. Todos nós, eu pessoalmente já reprovei várias vezes. Estou a persistir, sim, mas ele reprovar isso não faz parte dele. E também ele sempre acatou conselhos de mais velhos e pronto, ele sempre mexeu em muita coisa, mexeu quase tudo, ele é curioso. O Tombossi sempre foi um rapaz muito sério, aliás. Sempre foi um sonhador, sempre lutou com alguma coisinha, mesmo isso de zungueiro. Foi criativo, bem dizendo, criativo, sonhador. Tentou zungar, tentou a fazer isso e é muito bom. O segredo da vitória de Evaristo Tombossi está em caminhar apesar da distância, lutar para vencer os obstáculos, sorrir apesar das angústias e acreditar acima de tudo.
Pusemos assim um ponto final a esta edição de Vencedores. Reveja as nossas reportagens na nossa página no Facebook ou no canal Nova Angola no YouTube. E se quiser escrever para nós e partilhar a sua história, escreva para o vencedores@novangola.org. Fique bem e até à próxima!